Hola, hola, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à ce live de français où vous allez apprendre quelques expressions françaises très importantes pour communiquer en français. Je suis le professeur de français Alfredo, eu sou o professor de francês Alfredo. Já quero mostrar para vocês qual será o nosso quadro dessa noite. Vamos usar essa tela aqui para passar as informações para vocês, para deixar por escrito. Bonsoir à toutes et à tous. Quando você chega no local à noite, para cumprimentar alguém, você vai dizer boa noite, bonsoir. Não vai dizer boa nuit. Boa nuit, ele existe. Se alguém vai dormir, aí você vai desejar uma boa noite de sono para essa pessoa que vai dormir. Esse é o sentido do bonne nuit. Bonne nuit. Você vai dormir, tu vas dormir, donc bonne nuit. Oui, fais de beaux rêves. Tenha uma boa noite de sono, aí falamos bonne nuit. Para quem está chegando aqui, vai dizer a primeira palavra lá em cima, escrever, né? A primeira palavra. Bonsoir, para desejar uma boa noite aos demais participantes. Então, bonsoir, bonsoir. Voilà, s'agit. Eu vou colocar aqui em cima, s'agit. Essa expressão, quando conjugamos no tempo presente, nós conjugamos il s'agit. E frequentemente tem um de na sequência. Il s'agit de e uma explicação. Eu vou dizer para vocês do que se trata. C'est bien? Voilà, o verbo no infinitivo é s'agir. É o verbo agir, normal, o verbo agir, mas com esse S. De maneira pronominal é se agir, né? S'agir, en français. S'agir pode significar se trata de, ou também pode significar é necessário. Oui? Então, anote as informações, s'agir. A gente vai dar os exemplos. Vou dar os exemplos aqui na tela para você também, para ficar mais claro, né? Para ilustrar. Então, vai ficar da seguinte maneira. De quoi s'agit ce livre? Do que se trata esse livro? De quoi s'agit ce livre? Quoi que é o... Oui, comme ça. Do que se trata esse livro? De quoi s'agit ce livre? Ou ce film s'agit de quoi? Oui, esse filme se trata do quê? Quel est le thème de ce livre? Quel est le sujet? Qual o tema, ou qual é o assunto desse livro? Aí, do que se trata? Estou falando do primeiro sentido ali, que é se trata. Se trata de. E a tua resposta, então, vai ser de quoi s'agit ce film? Pode ser ce film s'agit de la guerre. Voilà. Ce film s'agit de la guerre. Esse filme se trata da guerra. Ou pode ser il s'agit de la guerre. D'accord? A resposta, então, para a pergunta de quoi s'agit ce film? É a letra que eu quero colocar de vermelho. Assim. Ce film s'agit de la guerre. Il s'agit de la guerre. Oui? Desculpa. Isso aqui seria para a resposta de baixo do filme. Coloquei embaixo, não tem problema. De quoi s'agit ce livre? Aí vou responder que esse livro se trata de... Vous comprenez? Ce livre s'agit de... blá, blá, blá. E vai dizer o tema, o assunto do livro. C'est bien? Então, dessa maneira, tem o primeiro significado. Se trata de. C'est bien? De quoi s'agit votre conversation? Do que se trata a sua conversa? Se você está curioso para saber do que estão falando. De quoi s'agit votre conversation? Do que se trata as suas conversas? De quoi s'agit votre conversation? Oui, é uma maneira de falar. Eu falei sobre o primeiro significado, que é se trata de. Agora vamos ao segundo significado, que é necessário. Vamos conjugar no tempo presente, o s'agir, il s'agit. É necessário fazer o quê? Il s'agit de pratiquer le français. É necessário praticar o francês. Il s'agit de pratiquer le français. É um sinônimo daquele outro que é il faut. Il faut pratiquer le français. É necessário também. Il faut. Sendo que o primeiro, il s'agit de, é do verbo s'agir, que estou mostrando agora para vocês. E o segundo, il faut, se trata do verbo falloir. É um verbo que significa ser necessário.
Ser necessário. E a conjugação desse, do falloir, só existe na pessoa il, ele. Não tem a pessoa eu, tu, nós, vós, eles, ela. Só ele, tá? Il faut. É necessário fazer algo. Aí você vai exemplificar o que é necessário. É necessário, il faut fazer tal coisa, tá? Se é necessário para mim, eu vou dizer il me faut fazer tal coisa. Geralmente vem um verbo na sequência. Se é necessário para você, il te faut fazer tal coisa e vai dizer ali para quem é necessário dessa maneira. Para mim, il me faut. Para você, il te faut. E no geralzão, jogando no ar, sem falar para quem que é necessário, só assim, é necessário, é preciso fazer tal coisa, aí é simplesmente il faut. Essa que eu marquei a linha que eu marquei. Il faut, tudo isso para dizer que o falloir é um sinônimo também de il s'agit de. Il s'agit de. C'est bien? Quero deixar um exemplo aqui para você, que eu preparei com antecedência. Il s'agit de résoudre le problème rapidement. Voilà. Il s'agit de résoudre le problème rapidement. Nessa linha aqui, ó. Il s'agit de résoudre le problème rapidement. Se trata de resolver o problema. Voltou a tela? Voltou? Se trata de resolver o problema, ou seja, é necessário resolver o problema rapidamente. É a linha que eu marquei para você. Il s'agit de résoudre le problème rapidement. Oui? Quero começar apresentando certas palavras e depois expressões importantes de língua francesa. Vamos falar sobre os períodos do dia, manhã, tarde, noite e noite. Eu disse 2 noites, você vai ver o porquê, tá? Matin, après-midi, soir, nuit. Voilà, são 4 palavrinhas, vamos lê-las? Matin, matin, l'après-midi, l'après-midi, soir, soir, nuit, nuit. A primeira palavra significa manhã, a respeito da parte da manhã. Après-midi, que ao pé da letra quer dizer após meio-dia, isso quer dizer tarde. Se refere à parte da tarde. Soir é a parte da noite, antes de ir dormir. Enquanto se está acordado, esse é o período do soir. Nuit, nuit é o período da noite em que se está dormindo, madrugada adentro, ou a noite toda. Aí dizemos também nuit. Oui. Se eu quero dizer de manhã, eu vou dizer le matin. Vou colocar esse artigo definido le, antes do nome masculino, que é matin. Le matin, de manhã, faço tal coisa. Por exemplo, de manhã no sentido, na parte da manhã, todos os dias, no período da manhã, no geralzão, não de um dia em específico. Na parte da tarde, eu vou acrescentar o artigo definido, antes de après-midi. L, apóstrofe, l'après-midi. Significa assim, na parte da tarde, l'après-midi, com L apóstrofo. C'est bien? À noite, eu vou dizer le soir. Le soir. À noite, no sentido do período da noite, não de uma noite em específico. Mas no período da noite, geralmente faço isso, geralmente faço aquilo, etc. Oui? La nuit. La nuit, período da madrugada ou à noite enquanto está se dormindo. Esse é feminino, por isso que colocamos a palavra, o artigo definido la. La nuit. Um exemplo da parte da manhã. Aí, para dizer de manhã, então dizemos le matin. Olha lá, é aquele primeiro ali que eu disse na primeira linha, le matin, vírgula. Je mange du pain. Ó, de manhã eu como pão. Aí estou falando de uma maneira geral. De manhã, le matin. C'est bien? Oui, oui, oui. Tá, agora tem um outro detalhe que eu vou mostrar para vocês. Hoje eu vou mostrar todos os detalhes, né? Tudo, tudo, tudo. Agora eu vou colocar de vermelho aqui um pouco mais abaixo. É o seguinte. Existe uma outra maneira que você vai dizer todas as manhãs. Tous les matins. Tous les matins. A palavra tu quer dizer todos. Todos. Os matins. Matin é um nome masculino, por isso que é todos os matins. Tous les matins, todas as manhãs. Esse tous les matins, ele é um sinônimo de le matin.
Mas quando eu quero enfatizar que é todas as manhãs, no sentido de que realmente é todos os dias, incluindo sábado, domingo, etc., aí eu posso enfatizar tudo isso dizendo todas as manhãs. Tous les matins. Oui? E uma outra maneira que tenho é chaque matin. Cada manhã. Cada manhã no sentido de todas as manhãs também. Oui? Le matin, je suis allé au supermarché. Li. Aí você vai dizer no teu exemplo, esta manhã, ce matin, que significa hoje de manhã. Aí falamos ce matin. Vous comprenez? Ce matin, esta manhã. Como é um fato que já aconteceu, je suis allé, que a conjugação está no passado, au supermarché, aí convém dizer esta manhã. Ce matin, je suis allé au supermarché. Se foi ontem, hier matin, je suis allé au supermarché, e a mesma frase na sequência. Ok? Só porque o verbo está conjugado no passado. Se for um hábito de ir ao supermercado de manhã, aí vai conjugar no tempo presente, dizendo assim, le matin, je vais au supermarché. Já que eu disse que tem tous les matins, a respeito do matin, a respeito do après-midi vai ter também todas as tardes. A gente vai dizer tous les après-midi. Tous les après-midi. Olha aqui no de cima, nós não lemos a letra S. Tous les matins. Tous les matins. E na segunda linha, nós lemos a letra S aqui nessa parte. Ó. Tous les para poder ligar o som. Tous les après-midi, porque começa com vogal. Aqui tem uma vogal, vogal A. Aí ligamos o som. Tous les après-midi. Les. É o momento em que lemos o S do les. No de cima não se lê o S. Tous les matins, tous les après-midi. Oui? Ou também chaque après-midi. Comme ça, comme ça, comme ça. E para falar do soir, a gente vai ter que dizer, se quiser dizer todas as noites para enfatizar, tous les soirs. Tous les soirs, não se lê as letras S. Tous les soirs, todos os soirs, soir é o nome masculino. Ou chaque soir, que também existe. Oui, chaque matin, j'étudie un peu. Très bien, chaque matin, nessa ideia de um dia após outro. Chaque matin, j'étudie un peu. Très bien, très bien, très bien. E a palavra nuit é um nome feminino. Então, em vez de falar tu, eu vou dizer toutes les nuits. Toutes les nuits, toutes. Não, agora não é hora de falar tu, é hora de falar toutes. Todas as noites, ou vou dizer chaque. O chaque não muda, tá? Chaque nuit. Olha que interessante. O que vocês vão frisar? Vocês vão frisar de tudo isso que existe palavra matin, après-midi, soir et nuit. Eu posso colocar o artigo definido para dizer na parte da manhã, le matin, na parte da tarde, l'après-midi, na parte da noite, le soir, na parte da noite ou madrugada, la nuit. Também tenho as opções de dizer todas as manhãs, tous les matins, 3 palavras no plural, ou cada manhã, chaque matin, no sentido de uma manhã após a outra. Também significa a mesma coisa. Tous les matins, chaque matin. E você, com certeza, já observou a palavra todos e todas. Tu. Então, anote aí. Tu significa todos. E tout significa todas. Aonde apareceu tu? Aqui, no tous les matins. Tu. E todas, toutes, aqui no toutes les nuits. No toutes les nuits, como é feminina a palavra nuit, fala-se todas as noites. Toutes les nuits. C'est bien? Voilà. D'accord. Voilà. Dando ainda continuidade a esse assunto, você também poderá usar a palavra esta ou este para você se referir a hoje de manhã, hoje à tarde, hoje à noite e hoje à noite. Nós sabemos que a palavra hoje é aujourd'hui. Porém, ela não será usada para falar aujourd'hui matin. Eu vou retirar a palavra aujourd'hui
porque não é usual, não existe, aliás, aujourd'hui matin, não é usado de forma alguma. E vou falar esta manhã. Ce matin, o ce significa este matin. Aí todos entendemos que é hoje de manhã. Eu estava contando para vocês que hoje de manhã você vai dizer ce matin. Algo específico de hoje de manhã, ce matin. Provavelmente virá uma conjugação no passé composé, no passado, para contar algo que aconteceu, ou que você fez, ou que alguém tenha feito esta manhã, ce matin. Oui? Se for hoje à tarde, você vai dizer esta tarde, cet après-midi. Vírgula, para contar algo que ocorreu ou que alguém tenha feito esta tarde, hoje à tarde, cet après-midi. Observe que aqui o demonstrativo cet, ele tem esse T na escrita, já é feito dessa maneira em francês para que possa se unir com a próxima vogal, que é A, do après-midi. Cet après-midi. Oui? Hoje à noite eu vou dizer ce soir. Ce soir, como naquela chanson. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ce soir. Alguém já ouviu essa música da Christina Aguilera? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Não vou nem traduzir para você. Não vou nem te falar o significado do que essa frase quer dizer dentro da música, mas nessa frase, em francês da música, tem o ce soir. E o ce soir quer dizer esta noite ou hoje à noite. Oui? E esta noite, cette nuit, é uma outra opção. Essa noite, essa madrugada, é referente a assuntos do sono, de dormir. Cette nuit. Cette nuit é feminino, cette. Cette nuit. Oui? Então você está vendo agora que não é o momento de usar a palavra aujourd'hui para falar hoje à noite. Em vez de falar aujourd'hui soir, você vai dizer ce soir. Não vai falar hoje. Ça c'est très important. São expressões, é um conteúdo muito importante da língua francesa. Oui, voilà. Te mostrei os demonstrativos também. Este, ce, este, cet, para palavras que começam com vogal, masculino. Ce, este, cet, com dois T's e E na escrita, e a pronúncia é cet, para nomes femininos. Oui, 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 très intéressant. Oui, c'est bien? Quando eu vou falar a respeito de amanhã de manhã, aí sim eu vou usar a palavra demain. Demain quer dizer amanhã. E aqui de cima, entre matin e le matin, eu vou pegar só o primeiro, só matin. Amanhã de manhã, demain matin. Amanhã à tarde, demain après-midi. Amanhã à noite, demain soir. Amanhã de madrugada, ou a noite inteira, demain nuit. Demain nuit. Comprenez? Agora não é o momento de você dizer le matin. Nós não dizemos o le, se tem a palavra demain. Demain matin já é fixo dessa maneira. Não é demain le matin. Porque le matin é na parte da manhã, como se fosse assim todos os dias, no geralzão. Mas como ali estou especificando que é num dia só, que é demain, demain é um dia só, é amanhã. Então não se usa o le, justamente porque o le ele dá esse sentido de na parte da manhã, sendo todos os dias. E como é um dia em específico, demain, então só demain matin. Não podendo falar demain le matin. Tiramos o le. Está claro isso para você? Oui? Vai anotando o conteúdo então. Ce significa este. Então tem que ser para um nome masculino, já que é este para masculino, não é esta. E aqui tem que começar com consoante, a primeira letra. Como, por exemplo, este livro. Então, ce livre, este livro. E o cet é para nomes masculinos também, quando começam com vogal, ali onde eu vou pintar de amarelo. Isso. Justamente tem duas opções, porque quando começa com vogal, o T vai se ligar com o som da vogal. Exemplo, este amigo, cet ami. Cet ami, e significa também este. Cet ou ce, os dois significam este, sendo que o segundo ele é usado para quando o nome começa com vogal. Cet. Esclarecendo então, esse aqui é para nomes femininos. Significa esta. Exemplo, cette personne, essa pessoa. Então aí, esta, significa esta. E o plural de todos desses três acima, é o plural se, que significa estes ou estas.
é usado para nomes plurais. Exemplo, essas flores, ces fleurs, significa estes e pode significar estas. É usado para estes ou estas. Estes são les démonstratifs en français. Aqui estou falando dos demonstrativos em francês. É muito importante esses detalhes. Por que estou passando essas palavras e expressões para vocês hoje? Porque é o que vai te ajudar no começo, na base da língua francesa. Esses pequenos detalhes, eles fazem toda a diferença para quem fala bem ou não francês, para quem consegue se comunicar ou não em francês. E vai te ajudar na compreensão, na sua leitura, ou quando as pessoas vierem conversar com você também, na escuta, na compreensão da escuta, nesses pequenos detalhes que na soma é que vai dar o efeito da boa compreensão do francês. Voilà. Eu anotei aqui para vocês a expressão tout seul, porque também há alguém que me pergunte a respeito disso. Tout seul quer dizer sozinho. E funciona assim. A palavra seul é sozinho. E a palavra seul, na terceira linha, é sozinha. Se acrescentamos o tu na frente dessas duas palavras e dizemos então tout seul ou toute seule, vai enfatizar o termo sozinho. Oui? Eu posso dizer seul, seul, ou posso dizer tout seul, enfatizando seul, tout seul. Eu posso falar seul, para as mulheres é seul escrito assim. Ou posso dizer, uma mulher pode dizer toute seule, toute. Aqui na primeira linha é tu. Tu seul, para os homens. Para as mulheres é toute. Toute seule, sozinha, enfatizando que está sozinha. Oui? Aqui entendemos também como como um diminutivo, tá? Sozinho, por isso tem esse tu na frente. Sozinha, por isso tem um tout na frente. Se eu digo assim, tuba, é baixinho. Como naquela chanson. Quand il me prend dans ses bras et qu'il me dit tout bas, je vois la vie en rose. Et qu'il me dit tout bas, e que ele me diz baixinho. Dizer ba é falar baixo, tá? Dir alguma coisa, dizer ba. É no tom de voz baixo. Dir ba. Mas eu posso falar, dizer baixinho, sussurrando, falando bem baixinho assim. Aí é dir tout bas. Como nesse refrãozinho da música La Vie en Rose. N'est-ce pas? Quand il me prend dans ses bras et qu'il me dit tout bas, e que ele me diz baixinho, je vois la vie en rose. E só para te dizer que esse tu, antes do nome, ele pode também dar um diminutivo nesse sentido, de baixinho, sozinho. Não é o diminutivo oficial em francês, mas é uma outra maneira de fazer o diminutivo. Para alguns casos, o diminutivo oficial em francês é com a palavra petit antes de um nome. Para dizer um livrinho, un petit livre. Oui? Para dizer, por exemplo, um celular pequeno, um celularzinho, un petit portable. E vai colocando a palavra petit antes do nome pequeno. Um homenzinho, un petit homme. Como ça? Vous voyez? Se for feminino, em vez de petit, diga petite. E assim vai fazendo o diminutivo em francês. Uma caixinha. Imagina uma caixinha. Vai dizer uma petite boîte. Petite boîte. Boîte é caixa. E o petit na frente, petite boîte, isso forma o diminutivo em francês. D'accord? Dessa maneira que a gente vai trabalhando então, os diminutivos. Tudo isso para te dizer a respeito do tout seul. Tout seul. Quoi? Eu vou viajar sozinho. Posso dizer que je vais voyager seul. Ou ainda posso acrescentar o tu. E dizer, je vais voyager tout seul. Tout seul. E para dizer comigo. Você vai viajar comigo. Ele vai viajar comigo. Ali eu falei do sozinho, que é o tout seul. Ok? Mas se ele vai viajar comigo, il va voyager avec moi. Vamos ler essa frase? Il va voyager avec moi. De novo. Il va voyager avec moi.
Très bien, très bien, très bien. E volto na pergunta do Luiz. Quando usar o je? Je é quando você vai conjugar um verbo. Exemplo, je voyage, eu viajo. Je voyage, je parle, je pratique le français, j'apprends le français, je parle un peu français. Je, tem que colocar o je antes do verbo quando quero dizer algo sobre mim. Eu, d'accord? E aqui em cima eu usei um outro eu que é o moi. Moi, que é usado quando não se conjuga o verbo. É um pronome tônico. Comigo, avec moi. Antes de mim, avant moi. Oui? Atrás, derrière moi. Para mim, pour moi. Comigo, avec moi. Claro que a gente vai poder falar contigo, avec toi. Anote aí que são os pronomes tônicos. Com ele, avec lui. Com ela, avec elle. Conosco, avec nous. Com vocês, avec vous. Com eles, avec eux. Com elas, avec elles. Comme ça. Oui? Voilà. Vamos repassar. Avec moi, avec toi, avec lui, avec elle, avec nous, oui, avec vous, avec eux, avec ela. Atenção para esse penúltimo ali, é com eles, avec eux, é a letra, como se fosse para falar a letra E em português, mas com os lábios fechados assim, ó, avec eux. Isso se dá pelas duas letras, que estão a letra E e a letra U, tem som de E em francês. E esses são os pronomes tônicos para que você confirme. Você vai usar esses pronomes tônicos quando não tem o verbo. Tá? Comigo, avec moi. Na minha casa, chez moi. Para mim, pour moi. Oui? Antes de mim, avant moi. Após mim, ou depois de mim, après moi. E no lugar do moi, você pode colocar qualquer um dos pronomes tônicos ali, quando necessário, para dizer sobre os outros, sobre ele, ela, nós, vocês, eles e elas, assim por diante. Quando não tem verbo. Ó, aqui embaixo, nesses exemplos, nesse primeiro exemplo, não tem verbo. Chez moi, para mim, pour moi, antes de mim, avant moi, après moi. Quando tem o verbo, você vai utilizar aqueles outros, que são aqueles que conjugam os verbos. Então, para eu, o que conjuga o verbo para eu é je ou j apóstrofo, quando o verbo começa com vogal, não é verdade? O que conjuga o verbo para você é tu, e aqui o devido verbo. O que conjuga o verbo para ele é il, e o devido verbo conjugado. O que conjuga o verbo para ela é elle. Por coincidência, é o mesmo elle, pronome tônico. Não é o mesmo, mas a palavra é igual, tá? Elle e elle, por coincidência. Quando é nous, o que conjuga o verbo para nós é nous. Por coincidência, deixa eu colocar a letra vermelha e escrever nu. E o verbo li, devidamente conjugado. Por coincidência, é o mesmo nu, pronome tônico. A mesma coisa vai se passar para o vous. O que conjuga o verbo é vous. Deixa eu colocar de vermelho, para ficar igual aos demais. E por coincidência, o vous, pronome tônico, também é vous. Eles, quando vai falar de eles fazem algo, por exemplo, que está se conjugando o verbo, é il. E o verbo devidamente conjugado. Enquanto o pronome tônico é eux. E para elas, o que conjuga o verbo é ela. Oui? O que está em vermelho são os pronomes que conjugam os verbos. E o que está de azul, que eu pintei de amarelo, o moi, o toi, o lui, são os que não conjugam os verbos, quando tem outras preposições, né, e não verbos. Ela, nous, vous, eux, o diferentão é o eux, que eu acho, o diferentão. Ela. Tem duas possibilidades, tem o comme e o comment. Oui? O primeiro, comme, é um comme de comparação. Exemplo. Exemple, je suis comme mon père. Je suis
Comme mon père. É uma comparação. Eu uso comme. A pronúncia dele é comme. O segundo, a pronúncia é comment. Comment. São comos diferentes. Tem dois comme e comment. Oui? Je suis comme mon père. Não apenas para comparação, o como. Também pode ser, como você me disse antes, como você me mostrou, como. E o segundo, ele funciona no sentido de que maneira? É como. Como que você faz isso? Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Como você faz isso? De que maneira você faz isso? Aí é o comment. Nesse caso é o comment. Oui? Saiba bem usar então o comme em alguma das frases e o comment. Ou aquela frase, né? Comment tu t'appelles? Como você se chama? De que maneira você se chama? Como? Ou comment? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Aí é o comment. Quando me perguntam sobre o mais ou menos, plus ou moins. Plus ou moins. Isso aqui existe? Se existe, por que não ouço e por que não vejo tanto isso em francês? Plus ou moins, isso existe, tá? Isso quer dizer mais ou menos. Ao pé da letra é mais ou menos. A palavra mais é plus, ou menos, que é moins. Plus, moins. Plus, moins. O U tem som de I. Plus ou moins. Plus ou moins. A letra U, quando vai pronunciar a letra U, você vai falar I. I, pronunciar I. Plus ou moins. Plus ou moins. D'accord? Mais ou menos. Mas você tem hora que não vai usar o plus ou moins. Você vai usar mais ainda o un peu, um pouco. Eu falo mais ou menos o italiano. E quero dizer que je parle plus ou moins l'italien. O mais adequado é você dizer un peu. Je parle un peu l'italien. Em vez de falar que fala mais ou menos o italiano, un peu. Um pouco. É mais usual do que o plus ou moins, ok? Eu cozinho mais ou menos. Je cuisine plus ou moins. Opa, eu vou dizer um pouco. Je cuisine un peu. Je sais cuisiner un peu. Eu sei cozinhar mais ou menos, mas aí a gente fala um pouco, no lugar do mais ou menos. Chacun, cada um. Pode ser para pessoas ou para objetos, para coisas também. Se eu quero dizer cada um de vocês, eu vou dizer chacun de vous. Chacun de vous. Da onde que vem esse chacun? Vem do chaque mais o un. Só que daí isso foi juntado e feito uma palavra só. Chacun. Chaque, un. Para não falar chaque, un, fala-se chacun, porque é uma palavra só. O feminino dele, chacune. E a lógica é a mesma, tá? Chacune também existe. Cada uma. Cada uma das frases, chacune des phrases. Cada uma das participantes, chacune des participantes. Oui? Chacune, chacun, chacune. É a união do chaque, que foi a palavra usada anteriormente, mais o un, que é um, ou une, que é uma, é o artigo indefinido. D'accord? O artigo definido aqui, para as línguas, ele é opcional. Je parle un peu l'italien, je parle un peu italien. Je parle un peu anglais, je parle un peu l'anglais. Oui? De rien. Voilà, continuando agora, falei do mais ou menos ali em cima, e isso abre espaço para a gente falar sobre aproximadamente. Mais ou menos aproximadamente. E eu vou te trazer agora, aqui embaixo, em vermelho, 3 termos para você dar os exemplos aí na live. Se você já conhecia algum deles, diga-me também. Tá? Se você conhecia ou não algum desses. Aproximadamente pode ser environ. Environ, aí vai dizer uma quantidade, por exemplo. Mais ou menos 3 quilos. Environ 3 quilos. É um exemplo assim, gente, aleatório, tá? Aproximadamente 3 quilos. Environ 3 quilos. Voilà. Aproximadamente 3 quilos, mais ou menos, por volta de 3 quilos, por volta, environ. Oui? Vers, posso dizer o vers 3 quilos, o sentido é o mesmo, d'accord? Ou à peu près 3 quilos. Então aqui, mais ou menos 3 quilos, mais ou menos 3 quilos, mais ou menos 3 quilos. Uma receita, por exemplo, 3 quilos do ingrediente, mas não é 3 quilos exatos.
É mais ou menos, aproximadamente 3 quilos. D'accord? Use então o environ, o vers ou à peu près, que é a pouco, perto de, à peu près 3 quilos. Coçar, voilà, eu vou colocar aqui em cima, coçar. Coçar vem do como se, como ça. O coçar é bem engraçado, porque se você falar para uma pessoa mais de idade, um francês ou um estrangeiro de língua francesa de mais idade, coçar ele vai achar engraçado, porque a forma correta de falar é como se, como ça. Mas as pessoas abreviaram e na língua do dia a dia fica coçar. Coçar, desse jeito aqui, desse jeito lá, seria um plus ou moins, um mais ou menos no sentido assim, como vas-tu? Como vai você? Dessa maneira aqui, dessa maneira lá, para dizer mais ou menos. Como se, como ça. Então isso existe, tá? Como se, como ça. Como que vai o teu curso? Você tem estudado? Aí você pode falar coçar. Se eu quero falar desta maneira, aí eu posso falar o como ça. Como ça é desta maneira. Olha que interessante. Escrevam dessa maneira. Écrivez comme ça. Leiam dessa maneira. Lisez comme ça. Ajam dessa maneira. Agissez comme ça. Comme ça podemos entender em português como desta maneira. Comme ça. E ele está presente aqui no comme si, comme ça. Desta maneira aqui, desta maneira lá, que na expressão quer dizer mais ou menos, nem bom nem ruim, no meio, a meio termo. O tanto faz, eu vou pôr aqui embaixo para você, no lugar dos 3 que você já deve ter anotado, né, os 3. O ça m'est égal, isso me é igual, tanto faz. Ça m'est égal. Isso me é igual, no sentido assim, as 2 opções, isso me é igual. Ou as 3 opções, ou todas as opções, isso tudo me é igual para mim. Aí em português é tanto faz. D'accord? Ça m'est égal. Esse me é porque é para mim. Ça m'est égal. Se for tanto faz para você, ça t'est égal. Tanto faz para você, ça t'est égal. Ça m'est égal. Para quem que é? Se é para nós, ça nous est égal. Plus ou plus. Plus ou plus. Às vezes, essa palavra, nós vamos pronunciá-la plus. E às vezes vamos pronunciá-la pli. Bom, quando for uma negativa, nunca vai ler o S. Eu não fumo mais. Je ne fume plus. Quando é o mais da negativa, je ne fume plus. Nunca lê o S. Quando é o mais no sentido de aumentativo, de aumentar a quantidade, nós lemos o S. Plus de farina. Numa receita, mais farinha. Plus de farine. Plus de farine. Vous comprenez? Mais de alguma coisa. Vai dizer do que é. Plus de algo. Oui? Como advérbio, nós lemos o S também. Tá? Se eu quero mais, eu vou dizer que j'en veux plus. Nós lemos o S. Eu vou marcar de amarelo quando se lê o S, tá? Então, plus de farine, plus de temps, mais tempo, plus de temps, mais pessoas, plus de personas, plus de fica fixo, que sempre vai ler o plus, quando tiver o plus de algo. Quando eu quero mais, j'en veux plus. Porque se eu disser plus, será uma negativa, dizendo que não mais. E se eu disser com um verbo plus, quer dizer que eu quero mais daquilo. J'en veux plus, merci, por exemplo. J'en veux plus, merci. Ou eu trabalho mais. À présent, atualmente, à présent, je travaille plus. Atualmente eu trabalho mais. À présent, je travaille plus. Por quê? Porque é um advérbio, está ligado ao verbo. Trabalhar mais, estudar mais, falar mais, tudo que é uma ação. E mais, esse mais é lido S, plus. Plus. D'accord? E falando ainda sobre as comparações, mais bonito, aí não lemos o S, plus beau, plus beau. Mas se o adjetivo começa com vogal, nós lemos o S, intéressant, plus intéressant. Então, quando vem próximo a um adjetivo, nós vamos ler o S só se começar com vogal, o tal do adjetivo. Aí nós, como interessante, inteligente, intéressant, intelligent, plus intéressant, plus intelligent, e bonito é beau, plus beau, plus beau.
ou cool, plus cool, quoi, mais. Aqui também podemos pensar nas comparações. Marie é plus intelligente que Sophie. Uma comparação de duas, vai valer essa regra aqui dos adjetivos, então. Às vezes lê, às vezes não lê, depende se começa com consoante ou vogal, o tal do adjetivo. Se eu digo assim, ó, j'en veux plus, esse en, Eliana, ele substitui do que eu quero mais. Exemplo, je veux plus de salade. De salade, eu troco pelo un na frase anterior. De salade, começando com a de, eu troco por un. Je veux plus de salade, ou je veux de la salade, mesmo caso. Je veux de la salade. Esse de la salade eu troco pelo un. Aqui é o contexto que vai te fazer entender, tá? J'en veux plus, esse un seria disso. Eu quero mais disso. Do que é o assunto que está se conversando, né? Ou o que está sendo oferecido e você aceita mais daquilo. J'en veux plus, merci. Tá? Se quiser menos, j'en veux moins. Plus, mais. Moins, menos. Quantidade a mais, plus. Quantidade menos, moins. Moins. E esse un, ele substitui aquilo que aqui é introduzido por de, como aqueles partitivos. Du café, du pain, de la salade, de légumes. Aí troca-se pelo un para ficar implícito. Se eu disser apenas que je veux, isso implica dizer, você vai ter que dizer o nome da coisa. E para não dizer o nome da coisa, para não ficar repetitivo, coloca-se esse un aqui antes do verbo, grudado no verbo. Voilà, merci, merci. Bisous, à bientôt.